A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Toda quinta-feira, nós estudamos um estudo do antitrinitarianismo em cima desse material aqui, tá bom? Meu grande amigo Fábio Amaro, muito obrigado pelo material. Ele também tem um canal no YouTube, TV Ama. Vou colocar o link aqui na descrição também para quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, tá bom? Vamos agora ver o que esse maravilhoso estudo com o tema Jesus, nosso único Senhor, tem a nos ensinar. Primeira pergunta. Além de conhecer a Deus, o Pai, que outra pessoa devemos conhecer para obter a vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Próxima pergunta. Jesus falando sobre sua origem, usando o codinome sabedoria, o que ele declara? Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 24, inicialmente dizem assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, ou gerada, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fonte carregada de águas. Provérbios 8, 25 a 27. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Provérbios 8, 28 a 30. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Filho, Jesus é filho gerado. Esse é o primeiro apêndice. Vamos ler os versículos e compreender um pouco mais sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João 4,9. Percebemos aqui que a Bíblia não diz que Deus enviou um Deus. Não. Deus enviou seu Filho. Ah, mas Jesus ele é Elohim? Ele é Elohim? Ele é divino? Sim. Mas temos que tomar cuidado como chamamos Jesus. Apêndice 2. Pai e Filho criaram tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 1,3. Jesus foi ajudador e arquiteto. Apêndice 3. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o seu tempo. Provérbios 8,30. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não viu fazer o Pai. Porque tudo quando ele faz, o filho faz igualmente. João 5,19. Então percebemos aqui que Jesus faz exatamente o que o Pai faz, né? É interessante. O que a Bíblia reza sobre a origem de Deus o Pai e de Jesus, o Filho? A origem de Deus o Pai diz assim, em Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formases a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus ele é de eternidade a eternidade. Vamos ver agora Jesus o Filho. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Então, Deus o Pai é de eternidade a eternidade, e Jesus o Filho é de tempos antigos, desde a eternidade. Então, existe sim uma diferença entre eles. Deus o Pai é pré-existente, mas o que Jesus fala a respeito de si mesmo? Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Então Jesus nasceu para ser a verdade de Deus. Que atitude do Pai para com seu Filho demonstra o amor ao nosso Deus? Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 dizem assim: Por isso,
Também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele tem um nome acima de todo nome? Sim. Quem deu? Deus. Mas ele é acima do Pai? Não, ele não é acima do Pai. Aí já é e além do que está escrito. Existe um só Deus, o Pai. Mas quantos mediadores e intercessores existem de fato? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Sim, só existe exatamente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por que ele é homem? Porque Jesus vem em figura de homem. Essa história, Jesus é metade homem e metade Deus, isso não existe na Bíblia. Essa história de ser semideus é de grego, não é de Bíblia. Cuidado, irmãos. Que prova clara temos na palavra de Deus de que Jesus não é o único Deus descrito na Bíblia, mas um filho que o Pai o tornou herdeiro de tudo? Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus só fala conosco através de seu Filho. Tá? Não existe mais profeta que, não tem mais isso, é só Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3 e 4. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra ou à direita da majestade nas alturas, feito tanto assim mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Então Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressa imagem do nosso único Deus. Vamos continuar. E Hebreus 1,5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Né? Depois que o Pai exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, ele passou a ser igual ao Pai em poder e hierarquia? 1 Coríntios 15, 28 diz assim, e todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui mostra que o Pai e o Filho não têm a mesma hierarquia e o Pai é maior, e chegará um momento que Jesus vai chegar para o Pai e fala, você é o dono de tudo. Entendam isso. Que nobre sentimento existe em Cristo que nunca usurpará o trono e a posição do Pai? Filipenses 2, versículos 5 a 7 dizem assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o que significa isso? Jesus, ele podia pegar o trono do Pai? Podia. Foi dado poder, foi dada autoridade, mas Jesus falou que não, eu quero ser servo. É interessante. A Trindade diz que o Pai e o Filho são iguais, destruindo a referência do significado verdadeiro de ser pai e filho. Quem usaria desse artifício de engano? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho, 1 João 2,22. Se a pessoa diz que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, ele está negando que existe o Pai e existe o Filho. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado para não ser anticristo. Outros afirmam que Jesus, quando esteve aqui na Terra, como Filho do Homem, era Deus. Quem está por trás desse engano? 1 João capítulo 4, versículo 3 diz assim, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já agora está no mundo. Por quê? Jesus não era Deus, porque Deus não pode ser tentado e Jesus foi. Deus não pode morrer e Jesus morreu. Tá? Então, cuidado com isso, irmãos. Suplemento teológico. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. 1 João 4,15. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoravam-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, Mateus 14,33. A Bíblia nunca chamou Jesus de Deus Filho. Cuidado com essas filosofias. Disse-lhe ele, e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 15 a 17. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
28:18, Mateus, 28:18. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5:43. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5:22. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concebido. João 6:65. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. João 10:18. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. João 14:10. Então, tudo que Jesus fez, o Pai que falava, o Pai que mandava. Cuidado. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Atos 2:22. Então aqui mostra que tudo Jesus fez foi o Pai que fez por intermédio de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. 2 Coríntios 11:31. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15:6. E da paz de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e um príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1:6. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Percebemos aqui que Jesus não é chamado de Deus Filho, e a Bíblia chama o Pai de Deus e Pai de Jesus Cristo. E muitas vezes quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Então, que possamos ter compreendido esse tema, que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.